Iniciando a gravação. Obrigada, Tainá. Dando continuidade à sessão na parte da manhã do dia 5 de agosto. Vamos agora iniciar o julgamento do processo de número 34 de relatoria da conselheira Edeli. A recorrente é a Fazenda Nacional e interessada é ANMA Limitada. Acho que é isso. Dá para a palavra, relatora. Desculpa, eu não coloquei na pasta ainda. Só um minutinho. Gente, 34, nossa, peraí. Desculpa, gente, eu estava fazendo outras coisas aqui. Só um minutinho. Não sei por que eu não... Eu pulei esse na minha Acho que não está na pasta, não, desculpa. Tá, Desculpa. Quer fazer o 35? Aí depois a gente passa para o 34, então. Não, mas eu vou ter que fazer... O 35 é meu também, né? Exatamente. Já está na pasta. Desculpa. Eu sempre confiro tudo isso. Confira lá, por favor, acho que foi... Está dando um não respondendo aqui, mas... Eu abri. Todos conseguiram abrir o processo 34? Desculpa pela demora. Recurso especial da Procuradoria, em face do acórdão 107.09580, que deu provimento ao recurso voluntário. Trata-se aqui de glosa de despesas de depreciação. Lançamento de tributos incidentes sobre o lucro apurado no ano calendário 92, em razão da glosa de despesas de depreciação e de condomínio relativos a imóvel de propriedade registrado em nome de terceiros. Aqui fiz o cálculo de atualização para demonstrar que o valor estava abaixo de 1 milhão. A autoridade julgadora de primeira instância manteve a exigência, colegiado a qual, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário. A Procuradoria apresentou embargos de declaração, suscitando omissão quanto ao afastamento dos artigos indicados aí do antigo Código Civil. Os embargos de declaração foram rejeitados, retornou à Procuradoria, que interpôs recurso especial, admitido a partir do paradigma 2801.00954, tratando de ITR. Examinando o acórdão paradigma, verifica-se que o mesmo traz o entendimento de que para definitiva transferência de propriedade em caso de alienação de imóveis sobre os quais incide ITR, é indispensável a realização do registro do título translativo junto ao cartório de registro de imóveis. O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que a mera ausência de registro no cartório não é suficiente para a glosa de despesa de condomínio e depreciação de imóvel da sociedade, quando comprovado através de documentos hábeis a negociação da transferência da propriedade. Sob essas premissas, se afirmou caracterizada a divergência. Que a Procuradoria argumenta
é que o voto condutor do acordo recorrido traz expresso o fato de que o registro da transferência da propriedade não foi realizado junto ao cartório de registro de imóveis, ou seja, juridicamente ainda não ocorreu a efetiva transferência dessa propriedade, mas considerou válida a transferência da propriedade para a empresa, embora não tenha ocorrido o registro em cartório. Teria, assim, divergido do paradigma que exige o registro do título translativo junto ao cartório para definitiva transferência de propriedade. E aí vai fazer a argumentação com base no Código Civil para caracterizar a propriedade. Cientificada, a contribuinte apresentou contrarrazões nas quais defende o não conhecimento do recurso especial porque os efeitos tributários apresentados são plenamente distintos, tendo em vista que o presente processo trata da dedutibilidade das despesas de RPJ-CSL, enquanto o paradigma trata de ITR, então, ITR incide sobre propriedade, imposto de renda sobre renda e há também diferença econômica entre as incidências e defende a legitimidade das deduções das despesas de depreciação e de condomínio, independentemente do ato formal de registro do imóvel para a transferência jurídica da propriedade. Essa é, em essência, a defesa de mérito. Vou ao voto. Ok? A contribuinte tem razão em suas objeções ao conhecimento do recurso especial interposto pela PGFN. A acusação fiscal, conforme descrito, está pautada no fato de a contribuinte ter deduzido depreciação e despesas de condomínio referente a imóvel de propriedade dos sócios, conforme escritura anexa. Além dos livros e declarações apresentadas, a autoridade fiscal somente exigiu da contribuinte escritura do apartamento localizado que serviu para a integralização do capital da empresa juntamente com o laudo de avaliação. A contribuinte impugnou a exigência afirmando a propriedade do imóvel em razão de sua integralização ao capital social, mas subsidiariamente apontou a utilização do bem tal qual alugado fosse, defendendo a dedutibilidade das despesas glosadas. A autoridade julgadora de primeira instância fez prevalecer as informações constantes da escritura pública do imóvel, registrado no tabelionato de notas e registro de imóveis, de que os proprietários são sócios, e acrescentou que não consta dos autos qualquer documentação hábil idônea a comprovar as alegações do autuado e infirmar a autuação efetuada pela autoridade. O voto condutor do recorrido, sob a premissa de que os dispositivos legais invocados pelo autoridade fiscal se referem apenas à dedutibilidade de despesas relacionadas a bens do ativo imobilizado e que a causa do lançamento foi exclusivamente a ausência de registro de imóvel, ausente fundamentação quanto à necessidade da despesa, concluiu: entendo que o lançamento contábil no livro diário, ratificado pelo contrato social devidamente registrado, constitui prova suficiente da efetiva negociação da transferência de propriedade a autorizar a dedução das despesas efetivas e necessárias à manutenção, não considerando ser indispensável a averbação no competente registro de imóveis como exigido pela autoridade. Logo, a decisão contrastada interpreta a legislação tributária acerca dos requisitos formais para que dedutibilidade de despesas relativas a um bem imóvel para a dedutibilidade de despesas relacionadas a um bem imóvel e, sob essa ótica, decide que não é necessária a prova da propriedade por meio de registro do título do ato aquisitivo. Já o paradigma indicado define quem é o sujeito passivo do ITR com vistas a definir quem está obrigado a entregar a correspondente declaração exigida para o período examinado. E nessa seara traz consignado o que transcrevo aí a questão de que sem o registro de imóvel não é proprietário e, por consequência, quem consta no registro de imóvel é o sujeito passivo do ITR. Como bem observado pela contribuinte, o ITR incide sobre a propriedade e RCS sobre renda. Logo, os acordos comparados definem a repercussão do conceito de propriedades em cenários jurídicos substancialmente distintos, e a PGFN não logra demonstrar qualquer ponto de conexão entre as correspondentes legislações de regência que pudesse caracterizar o dissídio jurisprudencial suscitado. Tem razão a PGFN quando defende que não há necessidade que o acórdão paradigma verse sobre o mesmo tributo tratado no acórdão recorrido, mas é essencial que as normas de regência de ambos os tributos expressem exigências semelhantes para que o dissídio jurisprudencial se estabeleça, ou então que a divergência resida em normas gerais de direito tributário ou processuais aplicadas indistintamente a diferentes incidências, como é o caso do julgado citado pela Procuradoria, para fundamentar essa tese de que não há necessidade de identidade de tributos, que é o 0202684, no qual se discutia a contagem do prazo para restituição de tributos. Essas razões, portanto, para negar conhecimento ao recurso especial da PGFN. Eu voto, presidente. Ok. Conselheiro André?
Acompanho a relatora. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Amélia. Acompanho. Conselheira Viviane. Com a relatora. Conselheiro Tozelli. Acompanho. Conselheiro Caio. Com a relatora, presidente. Eu também, então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o 35, mesma relatoria da conselheira Edeli, Digital Brasil, a recorrente. Está com a palavra, relatora. Edeli, você está sem microfone. Vamos lá, já estava terminando. Vamos lá. Recurso especial da contribuinte, Digital Brasil, acórdão 1803-00976, manteve exigências de CSR, considerando indedutíveis provisões referentes a tributos com exigibilidade suspensa, ano calendário 2002 a 2004, o colegiado ACO negou provimento a recurso voluntário. O contribuinte interpôs recurso especial, no qual arguiu divergências parcialmente admitidas, suscitou várias matérias, mas a única que teve segmento foi a questão da repercussão na base de cálculo da CSL e dessa glosa de tributos com exigibilidade suspensa. A contribuinte defende, na parte admitida, a descaracterização dos tributos como provisões e a argumentação de praxe. Acho que não tem necessidade de leitura, né? Se a nossa discussão é tão conhecida, são os argumentos de praxe, que o pré-tributário está suspenso, que isso não autoriza a caracterização dele como provisão, e a Procuradoria apresentou contra-razões, defende a aplicação do 13.1 da 9249, e não fiz maiores acréscimos. A admissibilidade, com base nas razões do presidente de Câmara, já passando ao voto, presidente. E aí trago mérito aqui, os votos que sempre apresentei, né, trazendo a consolidação aqui as diversas referências aqui na Câmara Superior acerca do tema, e a manifestação mais recente, que está em nota de rodapé, acórdão 4503, a indicação aí dos participantes, do resultado do julgamento, e mantenho aqui os fundamentos que lá apresentei, que extraio do acórdão 9101-02336, do conselheiro Rafael, e faço o acréscimo dos meus fundamentos, expressos no acórdão 1101-00813, né, refutando as alegações em face do pronunciamento do IBRACON. Expresso aqui minhas premissas e vou, na sequência, concluir que resta evidente que a provisão não se caracteriza apenas pela impossibilidade de sua exata mensuração, mas também pela incerteza quanto ao prazo para seu pagamento. Por certo, a obrigação tributária existe, senão a suspensão de sua exigibilidade seria inócua, mas a incerteza quanto ao seu pagamento é um aspecto suficiente para caracterizá-la como provisão. Então, entendo aplicável o artigo 13, inciso 1 da 9249, e por isso nego o provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok, conselheiro André, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Lívia, como vota? Eu estou com sol na minha cara aqui, que está me atrapalhando olhar. Eu vou divergir como eu divergi no 9101004503, né? É a mesma... Não tem nada de tributo lançado junto, não é essa a discussão, tá? Então, na divergência. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho a divergência, como já votado.
Conselheira Viviane, como vota? Com a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Com divergência, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, eu entendo que tem natureza de provisão. Bom, eu também voto para a relatora. Então, o conhecido foi por unanimidade, né? E negado provimento por maioria, vencida Lívia, Amélia e Tozelli, certo? Então, passamos para o 36. Isso é meu. Então tá, vamos lá. Deixa eu botar na pasta. Bom, peço conferir se está na pasta. Recurso especial de divergência interposto pela contribuinte, fundamentado atualmente no 67, anexo 2, que é o próprio regimento, em que alega a divergência de interpretação da legislação tributária, o que se decidiu no contexto do exame de PERDECOMP, sobre a possibilidade de análise de documentos apresentados somente na fase do recurso voluntário. A recorrente se insurge contra o acórdão 10.01.00543, por meio do qual a primeira turma extraordinária da primeira sessão do CARF decidiu negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte, entendendo que não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na impugnação. O acórdão contém ementa, que eu abaixo transcrevo aí para os senhores. No recurso especial, o contribuinte afirma que o acórdão recorrido deu à legislação tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos relativamente à matéria mencionada. Para o processamento do recurso, ela apresenta os argumentos dos fatos, né? A recorrente transmitiu o PERDECOMP de final 0052 para compensar débito de RPJ oriundo de pagamento a maior realizado em janeiro de 2005 contra débitos de IPI. A compensação não foi homologada pela Receita, porque a autoridade fazendária verificou que o crédito, na verdade, havia sido integralmente utilizado para quitar o débito. Ocorre que o valor efetivamente devido era 91.107,61, o que, por consequência do pagamento a maior, originou um crédito de 91.229,27 ser compensado contra outros débitos. Apesar dessa situação ter sido devidamente exposta na manifestação de conformidade, a quinta turma da DRJ Porto Alegre rejeitou a defesa. Dessa maneira, a recorrente interpôs recurso voluntário para reiterar os argumentos da existência do crédito do PERDECOMP. No entanto, a primeira turma extraordinária, em decisão por voto de qualidade, desconsiderou as provas que acompanhavam o recurso voluntário sob o argumento de que tais documentos deveriam ter sido apresentados na manifestação. Com a desconsideração dos documentos contábeis trazidos, a interposição do recurso voluntário, a turma extraordinária examinou o mesmo conjunto probatório que havia sido apreciado em primeira instância, também concluiu pela inexistência de documentos aptos a comprovar o direito creditório. Todavia, é certo que a matéria debatida já foi amplamente examinada, tanto pelo CAF quanto pela Câmara Superior. Como o acórdão não apreciou o mérito do recurso voluntário, que consiste no direito de crédito da recorrente a ser compensado contra débitos de sua titularidade, mas somente analisou a possibilidade de considerar provas apresentadas após a manifestação de conformidade, o presente recurso especial demonstrará a divergência da decisão recorrida em relação às outras matérias proferidas sobre o mesmo tema da preclusão. Assim sendo, o acórdão diverge de posições adotadas em outros acórdãos paradigmas, e no que se refere especialmente à possibilidade do contribuinte juntar prova documental aos autos do processo administrativo após a apreciação de impugnação ou manifestação de conformidade. Na divergência, como narrado, o acórdão recorrido sustentou que a recorrente não poderia trazer os documentos que comprovariam seu direito creditório apenas ao ingressar na segunda instância, visto que não se pode apreciar provas que não foram apresentadas na impugnação. De acordo com o voto vencedor, o sujeito passivo deve trazer sua manifestação, todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito. Frise também que o voto vencedor afirmou que a recorrente teria trazido fatos novos em seu recurso voluntário para tentar comprovar a liquidez e certeza dos seus créditos, bem como teria anexado parcialmente contratos de câmbio que teriam redundado nos supostos créditos acompanhados de seus registros contábeis.
ocorre que, em momento algum, a recorrente sustentou que seu direito creditório possui origem em contratos de câmbio, assim como não apresentou qualquer contrato desta natureza, o que apenas comprova que o voto vencedor não teve devido zelo em examinar minuciosamente as alegações. Assim sendo, a divergência jurisprudencial que será demonstrada a seguir exige na interpretação do artigo 16, parágrafos 4º e 5º de 7235, no que diz respeito à possibilidade de apresentação de prova documental após a defesa. Com efeito, a orientação consolidada pela primeira turma da Câmara Superior, no acordo 9101002781, quanto pela segunda turma, 9202026162, enquanto no sentido de reconhecer o direito de contribuinte de juntar documentos à apresentação de impugnação, em observância dos princípios da formalidade moderada, verdade material. Nesse sentido, vale reproduzir emendas de acordo nos paradigmas, e nos termos do parágrafo 6º e 11 do RICARF. Aí eu transcrevo aqui algumas emendas, na verdade ele, né? No processo administrativo, a contribuinte interpôs recurso especial para rediscutir a possibilidade de apresentação de provas após a impugnação, sustentando o artigo 16, parágrafo 4º, não se sobrepõe aos princípios da verdade material e da instrumentalidade. Já no processo administrativo de 2007, a Procuradoria interpôs recurso especial para sustentar que a documentação apresentada pelo contribuinte em sede voluntária não havia sido submetida à apreciação do julgador de primeira instância. Note-se, portanto, que em ambos os casos a matéria discutida é exatamente a mesma debatida no acordo recorrido, qual seja a possibilidade do contribuinte apresentar documentos que comprovem seus argumentos após a apreciação de impugnação ou manifestação de inconformidade. O acordo recorrido, porém, sustentou que a juntada de documentos a comprovar a liquidez e certeza de ser compensada deveria ser realizada com a manifestação. Nesse sentido, veja os trechos das emendas e do voto vencedor do acordo recorrido. Traz a emenda aqui do voto e trecho do voto vencedor. Como mencionado acima, ao assim decidir, o acordo posicionou-se em sentido contrário ao manifestado pela primeira turma e pela segunda da Câmara Superior, nos acordos que já foram mencionados assim. Em ambos os casos, a Câmara Superior reconheceu o direito do contribuinte a apresentar prova documental essencial ao deslinde do feito. É interessante notar que os dois acordos aqui indicados como paradigmas reconhecem que a aplicação da regra de preclusão mitiga a aplicação do princípio da verdade material, o que configuraria uma limitação ao direito constitucional do contribuinte, em prol de uma simples regra de conteúdo meramente formal. Neste aspecto fundamental, se mostra a leitura de 3 extratos de votos vencedores. Percebe-se assim que, no presente caso, o CARF valeu-se de uma interpretação simplificada dos comandos normativos que regem o processo administrativo fiscal. O equívoco é claro e vulnera frontalmente a segurança jurídica do contribuinte, que se viu tolhido em ver reconhecido seu direito à produção de provas que comprovariam cabalmente seu direito creditório decorrente do IRPJ, óbvio que não se encontra nos acordos paradigmas. Note-se que a divergência nesse caso é nítida. Nos dois acordos trazidos à baila nos paradigmas, a Câmara Superior agiu de maneira diligente e foi expressa a possibilitar, só um minutinho, ver aqui, tá. Exame de apreciação dos documentos do contribuinte permite que a autoridade fazendária tenha maiores elementos para apurar a legalidade do lançamento, havendo chance de evitar uma autuação ilegal que tenha sido cancelada mediante provocação do Poder Judiciário. Já no presente caso, o desfecho é diametralmente oposto. Tem-se que no acordo recorrido, a prova documental acostada pelo recorrente deve ser considerada pelo simples fato de que não foi apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade uma interpretação superficial do 16, parágrafo 4 de 7235. Logo, diante da divergência jurisprudencial acima demonstrada, o acordo recorrido deve ser reformado. Na leitura 16 acima, não deixa margem a qualquer dúvida. Apenas a título de exemplo, há mais de 10 anos, o antigo Conselho já discutiu os limites da preclusão. A manutenção da decisão recorrida na forma em que vem imposta representa inaceitável violação do princípio da segurança jurídica. De start, impõe-se a reforma do acordo recorrido para que se adeque ao entendimento dominante. Quanto ao exame de admissibilidade do recurso especial, o presidente da primeira Câmara da primeira sessão de julgamento, por meio do despacho 20 de setembro de 2018, deu seguimento ao recurso especial, fundamentando essa decisão na seguinte análise. Aí ele traz aqui a análise do despacho de admissibilidade, e aí restou caracterizada a divergência pelo despacho, ao final aqui. Em 8 de 10 de 2018, o processo foi encaminhado à PGFN para a ciência, e aí a PGFN apresentou contrarrazões. A recorrente aponta divergência de interpretação da legislação tributária em relação à matéria extemporânea, nas situações em que o Estado, no exercício da função executiva, intervém na esfera de direitos dos indivíduos, é imperioso que o ato de intervenção seja passível de controle por intermédio de um processo administrativo.
De outro lado, para que se tenha atendido o requisito do devido processo legal, é necessário que o processo seja legal, isto é, ter seu procedimento previsto em lei. Ora, tal exigência do devido processo legal enquanto relacionada no princípio da legalidade. Assim, a expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em fases recursais, salvo hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer tábula rasa da lei a pretexto de se invocar determinado princípio. Até porque o órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente. Dito isso, nós estamos diante de um mero rigorosismo ou apego processual, mas sim visando prestigiar a norma cogente. Diante do exposto, a União requer seja improvido recurso especial de divergência. Aí, passando aqui para o voto, pronto. Conheço do recurso especial, preenche requisitos de admissibilidade. Vale dizer que, em sede contra razões, a Fazenda Nacional não discutiu o conhecimento. Nos presentes autos, a contribuinte vem questionando decisão que não homologou a declaração de compensação por ela apresentada em 10 de março de 2005, na qual utilizou um alegado crédito proveniente de pagamento indevido ao maior de estimativa de RPJ, referente ao período de apuração de 1 a 31 de dezembro de 2004, vencimento do débito 31 de 1 de 2005. A delegacia de origem, por meio do despacho eletrônico, não homologou a compensação. A negativa foi motivada pelo fato de que o referido pagamento já tinha sido integralmente utilizado para a quitação de débito declarado em DCTF. Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte vem alegando que procedeu uma revisão em suas obrigações acessórias e constatou que a DCTF do quarto trimestre foi preenchida incorretamente no que tange à formação do débito de RPJ mês de dezembro de 2004. Em vez de 182.303.088 declarados, o valor correto seria 91.107.61, conforme evidenciado na DIPJ do ano de 2005, ficha 11, sendo gerado, portanto, um crédito de pagamento 91.229.28. Manifestação de inconformidade, a contribuinte também informou que, após o despacho decisório, retificou a respectiva DCTF e sustentou que, após a devida retificação da DCTF, com a recomposição do crédito vinculado ao débito, crédito devidamente suportado pela correspondente DIPJ original, restava cristalina a existência de crédito de RPJ de dezembro de 2004 pleiteado no PERDECOM. A Delegacia de Julgamento manteve a negativa da compensação com o seguinte fundamento. Tempestiva, a interessada alega que errou ao preencher a DCTF, referente ao quarto trimestre, ao tomar conhecimento do despacho decisório que não homologou as compensações, teria constatado o equívoco, ao declarar o valor, informou 182, quando correto seria 91.107, para sustentar a alegação em forma que o valor correto pode ser verificado na DIPJ original. Portanto, a motivação para a não homologação da compensação foi devidamente explicitada pela unidade de origem. A decisão proferida no despacho decisório está em perfeita consonância com a legislação tributária. A interessada também informa que, após o despacho decisório, procedeu à retificação da DCTF, a qual atualmente demonstra conformidade com a DIPJ a procedência do crédito. Em suma, a retificação da DCTF ocorreu em data posterior à ciência do despacho decisório que não homologou a compensação. A interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando a sua manifestação, documentação contábil ou fiscal que corroborasse sua alegação. Portanto, não está comprovado o erro alegado. O 170 do CTN fixa o requisito de liquidez e certeza. Aí, na manifestação de conformidade entregue à empresa, apenas menciona a existência de erro, sem indicar a origem, ou mesmo juntar prova. Assim, a liquidez e certeza de ser comprovada pela demonstração do quanto recolhido indevidamente. Diante do exposto, aí a DRJ votou por julgar improcedente a manifestação. Na fase processual seguinte, em sede de recurso voluntário, a contribuinte reproduziu os mesmos argumentos de defesa contidos na manifestação. E trouxe aos autos cópia do livro Razão, contra imposto de renda à empresa, anos calendário 2004-2005. A decisão de segunda instância, o acórdão recorrido, negou o provimento nos seguintes termos. Observo que, no caso em apreciação, a recorrente pretende trazer nessa segunda instância, pela primeira vez, os documentos que comprovariam, segundo alega, seu crédito, como a conta do imposto de renda, ano calendário 2004-2005. Conforme disposto no 16.17.7235, aí já repetindo o que eu trouxe lá em cima da decisão recorrida, que também sustentou a decisão da DRJ. E nesta fase de recurso especial, a contribuinte se insurge contra a aplicação da regra de preclusão que implicou a não apreciação dos documentos que ela anexou ao recurso voluntário. A questão da preclusão processual em casos como o presente traz para as particularidades que precisam ser consideradas.
É importante perceber que nos processos iniciados pelos contribuintes, como aqui analisado, há toda uma dinâmica na apresentação dos elementos de prova, uma vez que a administração tributária se manifesta sobre esses elementos quando profere despachos e decisões de caráter terminativo, não em decisões interlocutórias, de modo que não é incomum a carência de prova ser suprida no curso do processo. Cabe destacar que não há nenhuma regra pré-determinada a respeito dos elementos de prova que devem instruir um pedido de restituição ou uma declaração de compensação. Pelas normas atuais aplicáveis ao caso, nem mesmo há como anexar cópias de livros, de DARF, enfim, porque procedimentos são realizados por meio de declaração eletrônica. Na sistemática anterior dos pedidos em papel, a instrução dos pedidos de restituição, de imposto de renda, se dava apenas com o resultado da cópia da respectiva declaração de rendimentos e a apresentação de livros e outros documentos poderia ocorrer no atendimento das intimações, fosse o caso. O fato é que a prova tem sempre um aspecto de verossimilhança e que a medida em cada caso pelo aplicador do direito. Além disso, em razão da dinâmica do PAF, quanto à apresentação de elementos de prova, como já mencionado acima, é a autoridade fiscal que, em cada caso, por meio de intimações, acaba fixando os critérios. Está claro desde o início que havia uma divergência de informações entre DIPJ e DCTF, que, após o despacho decisório, o contribuinte retificou a DCTF, compatibilizando com a DIPJ original, alegando ainda que essa declaração, a DIPJ trazia informação correta e referendava o crédito. Mas a alegação de que a DIPJ original referendava o direito creditório não provocou nenhum movimento por parte da autoridade julgadora em sentido de buscar algum esclarecimento sobre o conteúdo da DIPJ, sobre a referida divergência entre as declarações DIPJ e DCTF. O que se disse na decisão de primeira instância foi que a interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do crédito alegado, não juntando à sua manifestação documentação contábil que corroborasse a alegação. Contudo, a contribuinte não foi em nenhum momento intimada a apresentar qualquer esclarecimento ou documento especificamente relacionado à apuração do tributo, que ela alega ter recolhido a maior. Não é razoável pensar que ela deveria ter juntado aos autos toda a sua documentação para essa finalidade de comprovação do alegado erro de preenchimento da DCTF. A divergência entre as informações contidas na DCTF e da IPJ não deve ser solucionada fazendo simplesmente uma graduação diferente da importância das declarações. Se uma é confissão de dívida, a outra traz informações. Já foi mencionado acima, em relação à sistemática anterior, dos pedidos em papel, que a instrução dos pedidos de restituição depois de renda da pessoa jurídica estavam apenas conjuntada de cópia das respectivas declarações de rendimento, e que a apresentação de livros e outros documentos poderia ocorrer no atendimento das intimações. Em relação a essa questão de divergência entre IPJ e DCTF, também é importante lembrar a lógica da IN 45 de 98. Os saldos a pagar relativos a IRPJ e a CSLL devem ser objeto de verificação fiscal em procedimento de auditoria interna. Ou seja, a informação constante da declaração de rendimentos não era menos importante que aquela constante da DCTF. E essa mesma lógica, regra, foi sucessivamente reproduzida na IN de 2004, que já tratava da IPJ e não mais a antiga declaração da IRPJ. Vale ainda reproduzir alguns trechos do parecer 2 da COSIT de 2015, citado no voto que orientou o acórdão recorrido e que traz orientações para o tratamento de situações como o presente, em que o contribuinte promove retificação de DCTF após o despacho decisório de negativa de PERDECOMP. Então, no parecer COSIT, que eu costumo citar também nas minhas decisões, a questão específica da apresentação da DCTF após o despacho, ela é objeto de apreciação pela unidade de origem. Faz parte de uma análise de documentos a posteriori. Aí no item, aqui eu sublinhei a respeito da situação que o sujeito passivo da obrigação tributária apresenta PERDECOMP envolvendo crédito, sendo o pedido indeferido em razão do pagamento já totalmente alocado em débito confessado em DCTF sem que essa tenha sido retificada, decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de conformidade. Ressalta-se por oportuno que, a despeito da DCTF retificadora em regra produzir o mesmo efeito da original, e a DECOMP extinguir o débito desde seu processamento, ambas as declarações são sujeitas à verificação e homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria, seja em procedimento de fiscalização. Portanto, mesmo depois da ciência, pode o interessado apresentar manifestação, alegando essencialmente que cometeu equívoco na apresentação da DCTF, que respaldaria o crédito pretendido informado na transmissão da correspondente DCTF retificadora. Aí, mais no 18.1, o valor do pagamento não estava disponível. Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso despache decisório de deferimento daquele crédito
Decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo em diligência, nos termos do 18 do PAF, a fim de analisar questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança jurídica do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem condições de avaliar se aquele crédito foi alocado em outro PERDECOMP. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito, se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto dos sistemas da RFB. Então, aqui no próprio parecer, as informações declaradas em DCTF, original ou retificadora, que confirma a disponibilidade do leito creditório, podem tornar o crédito apto a ser objeto do PERDECOMP, desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e DACOM. Aí também vou trazendo as conclusões do parecer, retificada a DCTF depois do despacho, e apresentada a manifestação de conformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra uma homologação de decompra, a DRJ poderá baixar em diligência, DRF, caso refira mero ao erro de fato, a revisão do despacho decisório implique no deferimento integral daquele crédito, cabe a DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo. Procedimento de retificação de DCTF, aí N 1110 de 2010, caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tem o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. E, como já mencionado, não havia uma divergência entre informações de DIPJ e DCTF. E após o despacho decisório, o contribuinte retificou a DCTF, compatibilizando-a com a DIPJ. Declaração que, segundo a contribuinte, trazia informação correta e referendava o direito creditório. É importante perceber que, com a retificação da DCTF, o valor do pagamento que não estava disponível tornou-se disponível e que a informação declarada em DCTF passou a ser coincidente com aquela constante da DIPJ. Mas, mesmo diante desse novo contexto, a Delegacia de Julgamento não solicitou diligência DRF e também não implementou ela mesma nenhuma análise sobre o conteúdo da DIPJ. As informações constantes da DIPJ original foram sumariamente desconsideradas e a DRJ simplesmente disse que a contribuinte não tinha juntado a sua manifestação, documentação contábil ou fiscal que corroborasse sua alegação. A contribuinte, então, apresentou o recurso voluntário com cópia do livro Razão, dos anos 2004 e 2005, mas a decisão de segunda instância concluiu que não poderia examinar esses documentos em razão da preclusão processual. O contexto de tudo que já foi dito até aqui serve para evidenciar que a aplicação da regra de preclusão processual para aplicação de provas, especialmente quando estamos tratando de processos de restituição e compensação, requer alguns cuidados, principalmente porque o contribuinte não tem como adivinhar todas as dúvidas que o fisco pode vir a suscitar em relação à liquidez e certeza do crédito. Nesse passo, considero que foi incorreta a aplicação da regra de preclusão processual neste caso dos autos, neste presente auto. A contribuinte não foi em nenhum momento indicada a prestar qualquer esclarecimento ou documento especificamente relacionado à apuração do tributo que ela alegava ter recolhido. E realmente não é razoável pensar que ela deveria ter juntado aos autos toda a sua documentação para essa finalidade. Além da contribuinte não ter sido intimada, para tanto, os documentos que ela apresentou tentando atender às demandas bastante genéricas mencionadas na decisão de primeira instância não foram analisados, com a justificativa da preclusão que ora sendo afastada pelo conjunto dos motivos aqui expostos. Afastada a regra, os autos precisam retornar à unidade da instância ACO, na verdade, para que os documentos apresentados juntamente com o recurso sejam lá examinados, como também para que outros esclarecimentos, informações ou documentos sejam buscados conforme entendo colegiado no proferimento de nova decisão. Desse modo, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial, com retorno aos autos da turma, acho que aqui é extraordinária, nos termos acima. Aqui eu só me confundi. Então, gente, esse é o meu voto, tá? Oi, Edeli, pois não. Eu estava lendo o recurso especial, eu acho que aqui é provimento total, porque é justamente o que ele pede, o retorno para apreciação das provas. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Conselheiro André?
Eu acompanho a relatora. Aqui é uma situação processual que nós já enfrentamos em outras oportunidades. Eu só vou questionar a relatora aqui para verificar se eu acompanharia pelas conclusões ou não, tá? Mas primeiro eu vou fazer um breve histórico aqui. Me parece que aqui é aquela situação realmente clássica em que os fundamentos, vamos dizer, do indeferimento, eles só se tornam suficientemente claros para a parte no decorrer da fase contenciosa, né? Então, aí, só no decorrer da fase contenciosa, em que a parte ali, ela, de fato, ela compreende ali as razões para o indeferimento ali, desse reconhecimento do direito creditório, e aí, por isso que há uma apresentação de documentação e até complementar, tá? Esse aqui é um caso em que não há que se falar que a parte se omitiu em apresentar provas e tentou protelar. Não, é que se você for compulsar os autos, você vê ali um esforço probatório por parte da contribuinte, tá? E fica bem claro aqui até essa situação. Eu até lendo, eu fui ler o recurso, eu estava resgatando um recurso voluntário que foi interposto no item 18, aqui ele até fala, quando da elaboração da manifestação de conformidade, que ele já havia apostado numa documentação, ele fala, o recorrente julgou que a documentação fiscal acostada aos autos era suficiente para comprovar a existência do crédito, tá? E aí, no item 19 da recurso, ele fala, só que, no entanto, tendo em vista a alegação da autoridade administrativa, né, que aí ele cita, né, a decisão da DRJ ali, quanto à necessidade de uma apresentação de documentação complementar. Então, aí no item 19 ele fala muito bem, olha, então aqui, além das alegações fiscais já esposadas na manifestação de inconformidade, agora eu estou trazendo informação contábil, tá? Então, assim, parece que fica uma situação bastante clara aí quanto a uma elucidação a posteriori dos fundamentos que levaram a indeferimento, então, e por consequência, então, a parte teria aí, sim, um direito para poder estar complementando a sua documentação. Eu expus com maior clareza esse entendimento. Eu tenho uma declaração de voto que eu fiz no 9101-004-0057, tá? Então é o 004057, tá? E aqui entendo que aqui nós não estamos, nós estamos enquadrando a situação exatamente naquela exceção prevista no PAF, no parágrafo 4º, o C, a linha C, 16, que fala sobre a contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, tá? Então, assim, tá, o colegiado aqui, o voto da relatora não está trazendo nenhuma inovação, tá? Ela está enquadrando uma situação fática aqui dentro de uma consequência jurídica já prevista na legislação processual, que é exatamente essa aqui, a contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, tá? Então, aí a minha dúvida com a relatora é a seguinte só, porque aí, entendo, relatora, que a apresentação de documentação complementar, ela, a depender do caso, e aqui é um caso que é possível, sim, mas ela só pode ocorrer dentro de um marco temporal, tá? Assim, entendo que não faria sentido eu ter uma positivação muito clara a respeito dos 30 dias para a apresentação de uma impugnação, de documentação acostada junto à impugnação ou manifestação de conformidade, e esse marco temporal não ser transportado para uma eventual apresentação de documentação complementar em recurso voluntário.
tá? Então, assim, já houve casos semelhantes a esse, em que não acolhia a pretensão de se juntar provas complementares. Por quê? Porque a parte apresentou as provas complementares depois dos 30 dias, tá? Não apresentou as provas complementares junto com o recurso voluntário. Aqui foi feito com o recurso voluntário, viu? O recurso voluntário tem os anexos ali, né? Não é o caso. Mas como a relatora não consignou esse limitador temporal no voto, eu não sei qual que é o posicionamento dela, então aí vai depender. Aí, dependendo do que a relatora me esclarecer, eu vou acompanhar as conclusões e inserir uma declaração de voto, tá? Só para poder... Então é esse questionamento que eu faço à relatora. Não, eu tenho um entendimento um pouco diferente do senhor, acho que já me manifestei em outras ocasiões com relação à questão das provas, né, apresentadas. Tenho alguns acórdãos também já na Câmara Superior acerca desse assunto. Então, eu realmente eu analiso, em caso de perder compra, então, eu tenho um entendimento mais elástico do que esse. Então, acredito que o senhor vai me acompanhar pelas conclusões e fazer a declaração de voto. Então, ok. Então, tá. Devidamente esclarecido o posicionamento, né? Eu imaginei que fosse isso mesmo, o voto não traz nenhuma informação nesse sentido, então faço essa ressalva, né? Acompanhe a relatora pelas conclusões, eu vou apresentar a declaração de voto, expondo esse meu ponto de vista e dizendo que entendo também como inevitável, como imprescindível o atendimento a um lapso temporal. Transfiro, da mesma maneira que na instância a qual você tem 30 dias para apresentar essa documentação probatória, entendo que esse prazo também se enquadra para fins de apresentação de documentação complementar em sede de recurso voluntário. Tá? Então, acompanhe a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora integralmente. Conselheira Edeli, como vota? Eu acompanho pelas conclusões, eu tenho limites um pouco mais flexíveis que o do conselheiro André, mas trabalho com o referencial do voto dele no acórdão 3927, né, que é esse enquadramento da admissibilidade das provas dentro do 16, parágrafo 4º, né, a linha C. E esse caso é o caso clássico, né, de pagamento indevido ao maior DARF vinculado ao DCTF, que o contribuinte traz a retificação do DCTF na manifestação de inconformidade e alertado pela DRJ que ele deveria trazer prova do indébito, ele traz essa prova em recurso voluntário, ele traz a documentação contábil, a turma extraordinária rejeitou, já tem declaração de voto no recorrido do conselheiro Eduardo Morgado, suscitando o nosso entendimento aqui, repisado, no sentido de que isso integra a dialética processual, então, divergência plenamente caracterizada, só que eu também não faço uso do parecer para fundamentar as minhas decisões, né, trabalho dentro dessa construção da dialética dentro do processo. Em alguns casos, vou admitir provas trazidas depois dos 30 dias, né? Por isso tenho limites mais flexíveis que o do conselheiro André, mas acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheiro André, por favor, pode falar. Pode falar. Tá, não. Foi muito feliz a referência da conselheira Edeli sobre o 9101003927, que esse foi um dos primeiros votos sobre o assunto, e eu não me aprofundei tanto quanto na declaração de voto que mencionei, que aí já é a 004057. Inclusive, na declaração de voto 004057, eu faço referência expressa ao presidente da doutora Edeli, aos 9327, para falar, olha, é isso, mas deixa eu esclarecer com maior detalhe aqui o meu posicionamento, tá? Mas está perfeita a colocação da doutora Edeli, é só para poder esclarecer realmente o entendimento, tá? O 3927, ele está um pouco mais genérico, e aí nessa declaração de voto eu trouxe aí um entendimento mais fechado, mais detalhado e mais claro, tá?
mas está perfeita a colocação. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Culpa relatora. Conselheira Viviane? Eu vou divergir da relatora, esse entendimento eu não consigo enquadrar essa situação naquelas exceções, né, do artigo 16, já tive oportunidade de me manifestar em algumas ocasiões aqui na Câmara Superior também, nesse sentido, mas nesse caso, considerando que é o pedido do contribuinte, né, o pedido de compensação, com o uso da prova dele, né, de trazer aos autos a demonstração, principalmente da liquidez e certeza do crédito, então ele fez a retificação posteriormente ao despacho decisório, né, então ele teria que ter trazido isso tudo lá na manifestação de inconformidade para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, ele não fez isso ficou claro na decisão de primeira instância, e inclusive no recurso voluntário, né, na decisão de segunda instância, também não foi suficiente, tanto que houve a proposta de conversão de diligência, né, no caso, para apreciação dos elementos de prova, então entendo que esse caso não poderia ser admitido, concordo com a decisão recorrida, que houve a preclusão, né, então manifesto minha divergência, no sentido de negar provimento. Ok, conselheira. Conselheiro Tazelli, como vota? Presidente, parabenizo pelo voto, achei que foi muito bem abordada essa relação entre a dinâmica dos processos movidos pelo contribuinte no sentido de pleitear crédito, com o rigor que deveria ter aplicado ao PAF em relação ao momento da prova. Eu acho que não dá para aplicar essa regra geral do PAF no processo de compensação, tem sim que ter uma certa flexibilidade. Gostei muito do voto, até separei aqui para quando for falar, citá-la e acompanho na íntegra. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, sem ressalvas. Ok. Então, foi conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencida a conselheira Viviane, pelas conclusões doutor André e doutor Edeli, doutor André fará a declaração de voto. Perfeito? Vamos para o 37, relatoria da doutora Lívia, processo é RMMF Participações, que é o recorrente. Tá com a palavra, relatora. Recurso especial interposto pelo sujeito passivo, faz o acórdão 402.00911 de 2012, transcrevo a ementa. O sujeito passivo questiona a decisão em dois aspectos: acolhimento das provas produzidas pelo contribuinte e análise de todos os argumentos apresentados pela empresa em sua defesa. Em 2016, o presidente de Câmara deu seguimento parcial ao recurso especial, não admitindo quanto ao segundo tema, qual pretendia discutir a necessidade de o processo ser devolvido à origem para apreciação do que não foi analisado sob pena de cessamento do direito de defesa da parte. Isso está entre aspas, que foi exatamente os termos colocados, né? Quanto à matéria admitida, que é a questão das provas, o sujeito passivo sustenta que o contrato de compra e venda sem registro prévio possui amparo jurídico tributário para comprovar a operação defendida pelo contribuinte. O acórdão recorrido sem qualquer amparo jurídico desconsiderou tal documento e promoveu o lançamento tributário combativo. Traz, então, como paradigma dois acórdãos que eu coloco aqui, que fala que os instrumentos de prova não precisam de registro para valer. O despacho de admissibilidade, então, consignou. Examinando os acordos paradigmas, verifica-se que traz o entendimento de que a transcrição dos instrumentos particulares no cartório não é imperativa para que eles possam produzir efeitos tributários. O acórdão recorrido por seu turno vem considerar que a comprovação do ingresso dos recursos supridos deve ser feita mediante documentos objetivamente hábeis, sendo insuficientes os elementos produzidos pela própria interessada como instrumento de compra e venda de imóveis sem escritura nem registro público, normalmente quando envolve empresas ligadas. Aí conclui o despacho que houve a divergência jurisprudencial ao da demonstração. O sujeito passivo nos manifestou quando cientificado, a Fazenda apresenta contrarrazões, questionando o cabimento do recurso especial por pretender reexame de matéria fática e probatória, e também questiona o mérito ao relatório. Quanto à admissibilidade, no caso, a análise do recurso apresentado pelo sujeito passivo, é possível depreender que ele pretende fazer prevalecer a tese jurídica de que não seria necessário o registro dos instrumentos particulares para que os negócios neles consubstanciados surtam efeitos tributários e traz paradigmas nesse sentido.
Nesses termos, é possível tratar o recurso especial como pretendendo um debate jurídico, não mera pretensão de reexame de fatos e provas, que foi o que a Fazenda Nacional alegou nas contrarrazões. Né? Não obstante, compreendo que o recurso não pode ser conhecido, porque, em síntese, a ausência de registro dos instrumentos não foi o único fundamento da decisão recorrida, tendo tal fato sido citado em um contexto em que a contribuinte não teria lugar a trazer qualquer comprovação. Então, como eu vou detalhar aqui, a decisão fala, olha, você não trouxe prova nenhuma, inclusive o instrumento nem está registrado, foi quase um ad argumentando, e é documento entre partes ligadas. Assim, o único documento que você me trouxe eu não vou considerar. Mas, assim, o fundamento da decisão foi que não houve nenhuma prova. De fato, a atuação que se discute foi baseada no entendimento da fiscalização de que os suprimentos de entrada no caixa, nos valores tais, não restaram devidamente comprovados, ou seja, os documentos apresentados não foram aceitos como prova de que tais valores teriam efetivamente entrado no caixa da empresa. Ainda no curso da fiscalização, diante da ausência de manifestação da contribuinte acerca do ingresso dos recursos em seu caixa, que teriam sido então supridos pela empresa Monte Claro Participações, a autoridade atuante intimou essa última a apresentar os contratos de mútuo que teria assinado com a contribuinte sobre esse assunto, né? Em atendimento, a Monte Claro esclareceu que não havia contrato de mútuos, que tratavam, na verdade, de um equívoco na escrituração, que, na realidade, os pagamentos para a RMMF, que é a Claro, referem-se a amortizações de valores devidos por venda de imóvel, que foi vendedora RMMF e compradora Monte Claro. Aí, a fiscalização intimou a RMMF, então, sobre esse esclarecimento da Monte Claro, e ela, então, confirmou que as entradas de recursos eram decorrentes da venda de imóveis para a Monte Claro e apresentou esse instrumento particular de compra e venda, em que figura como vendedora, sendo compradora Monte Claro, tá? Folhas 418 e 422 dos autos. O acórdão recorrido não aceitou tal documento como prova, afirmando que não há como aceitar apenas tal contrato como prova inequívoca de que os valores ali consignados realmente ingressaram no caixa. Então, primeiramente, ele rejeita, mesmo que o contrato estivesse registrado, enfim, o contrato não é prova inequívoca do registro. Essa é a primeira argumentação do acórdão. Aí o acórdão observa ainda que haveria outras maneiras de se comprovar a entrada de recursos no caixa, mas que o contribuinte não trouxe qualquer outra prova e observou, não há qualquer sinal de que os cheques tenham sido efetivamente endossados para contribuinte. O fato da empresa Terrasol ter confirmado o recebimento dos valores que recebeu nos mesmos valores dos cheques não valida automaticamente a origem daqueles e, curiosamente, isso o acórdão fala, né, a empresa Terrasol, tão logo recebeu a intimação fiscal, providenciou de pronto o recolhimento dos tributos devidos por conta desses recebimentos a título de comissões, que ela até então não tinha declarado. E o acórdão recorrido observa, a contribuinte e a Monte Claro são empresas ligadas, geridas pela mesma pessoa, o Sr. Kofi Coelho. Em outras palavras, o acórdão recorrido não meramente desconsiderou o contrato e outros documentos em virtude da ausência de registro, mas apenas salientou que, na situação concreta, diante desse todo contexto acima, a falta de registro militava em favor do seu convencimento, explicitando devidamente os motivos dessa decisão. Nesse sentido, o julgador considerou já na ementa do acórdão. A comprovação do ingresso de recursos deve ser feita mediante documentos, sendo insuficientes os elementos produzidos pela própria interessada, como instrumentos de compra e venda sem registro, normalmente quando envolve empresas ligadas. Como se percebe, o julgado recorrido se amparou em conjunto argumentativo sobre as provas para denegar o recurso voluntário da contribuinte, não se restringido ao contrato mencionado. Vale reprisar, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, o julgado atacado não desconsiderou o contrato apenas em razão da ausência de registro público, mas diante de todo um contexto de valoração das provas, conforme se mencionado. Depreende-se assim que a procedência do argumento que o sujeito passivo alegue seu recurso especial, isso é, a conclusão de que, a despeito da ausência de registro público, o contrato poderia servir de prova de comercialização dos imóveis, não é suficiente para alterar a conclusão que chegou ao acórdão recorrido, de que não há prova de que os valores tenham efetivamente entrado no caixa da empresa. Eis que a decisão também se baseou no fato de se tratar de empresas ligadas e de não haver sequer indício de que tenha havido fluxo financeiro dos recursos. Em síntese, há fundamentos na decisão recorrida que não foram atacados no recurso especial e que não são suficientes para manter a decisão independentemente da reforma do ponto que pretende o sujeito passivo com seu recurso. Por isso, eu oriento meu voto para não conhecer o recurso especial.
Ok. Eu adoto, quanto à demonstração da divergência, adoto os termos do despacho de admissibilidade. Conselheiro André, já está preparado para votar? Tá, ok. Pode falar, conselheiro. Vou acompanhar a relatora, senhor presidente, quanto ao não conhecimento do recurso. Primeiro, realmente, compreendi, assim como a relatora, que a decisão recorrida ela traz aí elementos adicionais aí, razões de decidir adicionais decorrente de situações particulares constantes nos presentes autos que não se encontram nos paradigmas, tá? Então, já se caracterizaria uma insuficiência recursal. E também vejo, não consigo ver uma comunicação suficiente entre os paradigmas, tá? Aí até por falta de similitude fática eu não entenderia pela possibilidade de segmento. O primeiro trata até de uma ganho de capital, de alienação de ações, aí você tem uma prova específica ali, até o próprio voto deixa muito claro isso ali, que cada caso é um caso, o próprio paradigma deixa claro ali que cada caso é um caso, e que na situação que está analisando ali, para comprovação ali do custo de aquisição de uma ação ali, né, a documentação apresentada naqueles autos seria suficiente, tá? Então, é uma situação bastante distante aqui dos presentes autos. Então, acompanhe a relatora no sentido de não conhecer o recurso. Ok. Conselheira Edeli, como vota? Acompanha a relatora, o caso chega próximo desse que eu relatei há pouco, da Ânima, né? Essa Clara Fazenda, que é o contribuinte tentando resumir a questão toda a uma discussão de registro, né, de contrato, não é o caso. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho a relatora. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora. Conselheiro Tozelli? Com a relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o 38, relatoria do conselheiro Caio. Está com a palavra, conselheiro. Obrigado, presidente. O arquivo está abrindo aqui, já se encontra depositado para os colegas. Existem memoriais do contribuinte. Só chamar o processo, conselheiro, é o UAN Assessoria e Gestão de Investimentos, que é o recorrente, tá? Só para Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, indo ao relatório, trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 10.01599 final, proferido em 7 de junho de 2018, pela primeira turma extraordinária desta primeira sessão do CARF, que negou o provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Então, como vocês já observam na ementa,
O fundamento para negar provimento foi o não conhecimento de provas em sede recursal. Em resumo, a contenda tem como objeto o PERDECOMP transmitido pela contribuinte em 2003, visando a compensação de diversos débitos com suposto crédito de RPJ, oriundo de recolhimento supostamente indevido do tributo vencido em 31/12 de 2002, que não fora reconhecido, então, pela autoridade fiscal. Registre-se desde já que a celeuma do presente processo é a juntada de novos documentos em sede de recurso especial. Ok, doutor? Recurso voluntário, doutor André. Voluntário, perdão. Aqui eu trago excertos do breve relatório. Em resumo, a DRJ nega provimento inicialmente à manifestação de conformidade, em razão da ausência de elementos de provas suficientes para respaldar a existência do crédito, vez que no despacho decisório foi aquela coisa de que eu não vejo em débito porque seus DARFs recolhidos, né, têm compatibilidade com os débitos do meu sistema. A DRJ nega por ausência de prova, né, inconformada, a hora recorrente apresentou recurso voluntário, reiterando suas alegações de ocorrência de indébito e trazendo documentação contábil e fiscal da apuração, então, do valor desse débito de 31/12 de 2002. Quando do julgamento do apelo, entendeu a turma extraordinária que a documentação referente à comprovação do crédito deveria ser acostada exclusivamente no momento da manifestação de conformidade, não podendo fazê-lo em momento posterior. De tal forma, não conheceu de tais elementos de provas e, por causa disso, manteve-se o acordo da DRJ. Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional não opõe embargos, e ao seu turno a contribuinte apresentou o recurso especial sobre apelo, demonstrando a divergência jurisprudencial exigida, trazendo paradigmas em relação à possibilidade de conhecer documentos acostados em recurso voluntário. Processado, o apelo teve seu segmento integralmente acatado pelo despacho de admissibilidade de folhas. Na sequência, a Procuradoria apresentou contrarrazões, mas que não questiona o conhecimento, apenas o mérito, né, defendendo a impossibilidade de conhecer de nova documentação trazida em apelo a este CAF. A admissibilidade reitera-se a tempestividade do recurso e, considerando a data da interposição, ele é processado pelo artigo 67 do RICARF vigente, do anexo 2 do RICARF vigente. Como relatado, a Fazenda Nacional não questionou o conhecimento e, assim, considerando tal silêncio, e uma simples análise dos paradigmas CSRF 03, 04, 371 e 9101, 003, 097, proferido por esta turma, fica bastante clara a similitude fática e a notória presença da divergência com o entendimento estampado no acordo da turma extraordinária. Então, dessa forma, eu conheço do apelo da contribuinte. Em relação ao mérito, uma vez conhecido, passa-se a apreciar a matéria submetida, qual seja a possibilidade de análise de novos argumentos e provas em sede recursal. Em suma, a celeuma do presente processo é a prova do indébito do RPJ alegado pela contribuinte, que é a rima só PERDECOMP, trazida em sede recursal. Mas é importante que nesse processo, para delimitar a contenda que subiu a essa instância especial, confira-se todo o teor decisório do acórdão. Então, eu trago aqui para vocês, com grifos, o raciocínio empreendido pelo ilustre conselheiro e presidente daquela turma extraordinária, é que como não trouxe aos autos, quando da apresentação da manifestação de inconformidade à DRJ, cópia dos elementos contábeis e seus comprovantes capazes de provar alegado erro na apuração do imposto, resta, então, procedente a negativa à restituição. Então, em muitos momentos, o relator, isso que eu queria esclarecer, é uma argumentação bastante diferente e muito mais restrita do que a gente às vezes vê. Ele entende de que, como não foi exercido o direito da ampla defesa, do municiamento, né, da defesa no momento da DRJ, e a DRJ decidiu assim que era insuficiente a documentação trazida, ele nem entra no mérito do recurso voluntário. E por isso mantém a decisão da DRJ. Observe-se que no acórdão, voltando ao meu voto, 10.01.599, o relator não decidiu sobre os elementos materiais da compensação debatida. Resolveu a demanda simplesmente pelo raciocínio de que, se a contribuinte, abre aspas, foi omissa em trazer aos autos, quando da apresentação da documentação dos elementos contábeis, então é procedente a negativa a restituição e compensação pretendido. Nada menciona sobre o teor do recurso voluntário,
apenas noticiando de forma genérica que a documentação e argumentação, e sem mencionar que provas e que fundamentos são estes, lá trazidos, não podem ser conhecidos por aquela turma extraordinária em face da ocorrência de preclusão. Ora, se preclusa as alegações, também deveria ter sido procedida a demonstração, ainda que breve, de que havia inovação naquele ato ordinário para motivar seu conhecimento. Não foi feito. Registre-se que nas razões do voto do ilustre relator, do ilustre voto vencedor, não há qualquer menção a qualquer elemento de fato ou qualquer ocorrência própria daquele processo administrativo que estava sob julgamento, tratando-se de motivação totalmente abstrata. Sequer foi analisado o acórdão da DRJ para endossar o entendimento aplicado. Aí, por outro lado, existe declaração de voto do ilustre conselheiro vencido, que acata a documentação trazida e determina a realização de diligência. Posto isso, o entendimento deste conselheiro, já endossado pela maioria dessa colenda, da primeira turma da Câmara Superior, colide frontalmente com aquilo que prevaleceu no acórdão. E frise-se que, no presente caso, a pretensão da recorrente é apenas ter conhecido documentos trazidos juntos do recurso voluntário. Esse é o momento processual que ela pretende que novos documentos sejam conhecidos. Então, nesse sentido, passo a reproduzir trechos do recente acórdão 9101003952, relatoria da ilustre conselheira Viviane Vidal Wagner, e voto vencedor da relatoria deste conselheiro. Então, em suma, o meu entendimento está estampado aqui. Eu vou resumir, eu acredito que eu não preciso ler tudo. Eu entendo que no contencioso administrativo, a rigidez da aceitação de provas em momento processual específico é inadequado, isso é um corolário do processo judicial. No contencioso administrativo prevalece a axiologia de informalidade, prevalência da prequirição da materialidade, princípio da busca pela verdade material e principalmente o princípio da efetividade do processo administrativo, ok? Então, tenho aí todos os meus fundamentos já trazidos e acolhidos por essa turma, e dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão alcançada no acórdão recorrido, sendo devido o conhecimento da documentação trazida pela contribuinte, não havendo em se falar de vedação objetiva e automática da análise do recurso voluntário por simples e suposta constatação de preclusão. A análise das provas acostadas não pelo voluntário, abre aspas, bem como suas próprias razões sobre as quais nada se versou, por rigidez processual e atenção à garantia da ampla defesa e contraditório, cabe à turma extraordinária competente para seu julgamento, e não a esta primeira turma da Câmara Superior, devendo retornar os autos à instância quo. Diante disposto, voto por dar provimento ao recurso especial da contribuinte para reformar o acórdão recorrido, devendo os autos retornarem à turma extraordinária para novo julgamento do recurso voluntário interposto com a devida análise das provas lá acostadas. Ok. Conselheira Deli quer falar, né, conselheira? Por favor. F8. Nada dele. Tainá, vamos interromper a gravação um instantinho?